Bom, continuidade, agora chegou ele. Dando continuidade aí, pessoal, na disciplina, na semana passada a gente deu aí uma introduzida à arquitetura de microprocessadores, microcontroladores, certo? Demos uma boa passada aí ao longo dos anos no que diz respeito aí ao avanço da tecnologia. Diretor, bom dia, diretor. Que é isso, cara? Não sou diretor. E a gente levantou aí vários aspectos, né, de construção dentro da arquitetura, como que se foi, como que se ocorreu a evolução, né, dos microprocessadores em virtude do barramento, né, do clock, né, velocidade de clock, quantidade de transistores por metro quadrado, não vou dizer por metro quadrado, né, mas na medida que a gente foi avançando nos anos, aí a gente percebeu que houve um aumento considerável da quantidade de transistores que se conseguia alocar dentro de um chip, né? Chegamos aí, né, nos atuais Código i7 e 8 aí, já deve ter i9, na verdade, i8 não, i9, né? Com uma distância aí entre um transistor e outro dentro do chip aí de 7 nanômetros, né? Eu tinha falado 14 e vocês me corrigiram para 7, não foi? Aí dando mais uma pesquisada aí, pessoal, tentando esclarecer, no final da última aula vocês me comentaram que deu para acompanhar o raciocínio, como é que funciona, porém ainda um pouco abstrato, né? Então eu resolvi trazer para vocês aqui um projeto de um microprocessador, certo? Bem simples, né? E que tem no livro do Malvino, tá? Para quem quiser ir olhando, ver como é que funciona. O que me motivou a estar trazendo esse projeto desse microprocessador foi que tem dois canais aí no YouTube, o WR Kits, né, do Wagner Rambo, e do Rodrigo Hash, tem que lembrar o nome do canal dele também agora. Eles fazem duas abordagens bem interessantes, né? Uma em protoboard e outra em Proteus, certo? E bem detalhado, né? Tudo bem detalhado, bem explicado. Eu achei interessante, achei bem válido a gente estar reproduzindo para poder entender também esse processador aqui na disciplina, certo? Então a gente vai, a partir da aula que vem, fazer um mini processador, um mini computador, certo? Baseado no computador ali, num dos computadores descritos no livro do Malvino, tá? O livro, para quem quiser tentar comprar, baixar, é o livro, deixa eu ver o nome aqui, é o Digital Computer Electronics, tá? Do Malvino. Eu tenho uma versão aqui, aí posso estar passando para vocês também, depois no final da aula posso passar junto com o material da disciplina. E o computador que a gente vai estar, o microprocessador que a gente vai estar desenvolvendo, né? Ele é o primeiro que ele apresenta lá, o Simple as Possible, né? O tão simples quanto possível, né? Ou seja, em toda a pesquisa que a gente vem realizando aí dentro da disciplina, todos os microprocessadores vão ser já com algum grau de complexidade, né? Qualquer chip que a gente for analisar já vai integrar uma certa complexidade, ou seja, certas ferramentas, blocos que vão estar ali para melhorar o processo, certo? Não fazem parte do processo como no quesito
Funcionamento. Então, no Malvino, ele traz lá 3 exemplos, tá? Vamos ver ao andar da carruagem aí como que a gente vai, quanto tempo a gente vai demorar para poder desenvolver esse projeto. Se der tempo, a gente faz mais um exemplo, né? Que são 3 exemplos simples, né? Onde nesses 3 exemplos, o primeiro é o mais simples de todos, né? O segundo e o terceiro, ele melhora alguns aspectos ali, tá? Já tentando buscar aí uma arquitetura mais próxima aí do que se tem hoje. Mas primeiramente a gente vai fazer esse projeto, acho que é interessante, é válido. Tá? Tava até pensando em comprar as protoboards e os componentes. No canal do WR Kits, ele faz físico, né? Fisicamente esse projeto. Eu acho que é bem interessante aí. E tava pensando em comprar, não comprei ainda, tô pensando. Quero fazer primeiro no Proteus, tá? Vamos fazer primeiro em simulação. E depois aí, se for interessante, se a gente conseguir desenvolver bastante aqui na disciplina, não tomar muito tempo, a gente pensa aí, né, em fazer ele fisicamente, tá? Eu vou tentar comprar esses componentes aí e a gente faz fisicamente. Então, na aula de hoje, vou apresentar qual que é a arquitetura desse microprocessador, tão simples quanto possível, certo? E na partir da aula que vem, a gente inicia a montagem dele no Proteus. Então, vão instalando, para quem não tem ainda, instalem aí o Proteus no computador de vocês, tá? E quem não tiver, me procure aí no final da aula, que daí eu dou uma mão aí para estar instalando, certo? Tem alguém aí que já tem? Ou como é que tá a situação aí em relação ao Proteus? Não tenho, senhor. Eu não tenho mais, eu troquei de computador e no fim não tenho. Tá, eu baixei ontem ele aqui, tá? Também não tinha mais. Fazia tempo que eu não mexia nele. Então, eu não tive nenhum problema, assim, em instalação. Foi bem tranquilo. Depois, no final da aula, a gente dá uma conversada aí pra quem não tem ele ainda. Pra ver como que a gente pode estar resolvendo isso aí pra semana que vem a gente iniciar a montagem. Dito isso, então, a gente começa aí a entender um pouquinho como é que funciona esse microprocessador. Então, conforme eu falei na aula de ontem, na aula da semana passada, conforme eu introduzi, né, o conceito de um microprocessador é a parte de um sistema computacional que realiza as instruções de um programa de computador para executar a aritmética básica, lógica e entrada e saída de dados. Então, qualquer dado, qualquer instrução, seja ela de uma, sei lá, de executar uma música ou abrir um arquivo de texto, todos esses comandos, né, se resumem a instruções binárias, né, ou códigos binários, onde nesse código eu vou ter informação, por exemplo, da cor de um pixel da tela do computador, né? Eu vou ter informação do código da palavra que eu estou digitando, né, da letra que eu estou digitando, né, ou número. Eu vou ter um código da amplificação de um som, por exemplo, né? Se eu estou escutando uma música, vou ter um código ali binário que vai ser ele vai ser reproduzido, mas primeiramente eu tenho um valor binário, né, um código binário que vai ser referente a cada faixa de áudio, né? Enfim, todas essas informações aí, né, elas são vistas pelo microprocessador como sendo uma mera instrução. Então a gente falou, né, na aula passada que microprocessador ele é composto aí de contadores, flip-flops, codificadores, decodificadores, né? Blocos de operação aritmética, né, e lógica, como somadores, e, em sua grande maioria, registradores, certo? Que são
flip-flops, né, em sua grande maioria, esses registradores internos, flip-flops, que armazenam uma informação, né? Essa informação é armazenada como? É armazenada dentro de um bit, né? 0 ou 1. Então, o flip-flop vai estar armazenando esse bit, certo? E quando eu tenho aí um conjunto de flip-flops, eu consigo armazenar aí, eu posso estar colocando eles em paralelo, né? E ter ali um bit, um byte, na verdade, né? Que seria aí, por exemplo, um conjunto de 8 bits. Certo? Então eu tenho ali já uma informação maior, né? Que pode carregar códigos aí de diferentes instruções. E falamos aí sobre uma arquitetura genérica, certo? Detalhamos aí cada bloco, né? De maneira bem genérica, considerando aí o que se tem de mais essencial dentro de um microprocessador. Ainda falamos, né, das arquiteturas aí von Neumann e Harvard, né? Na von Neumann eu tenho o mesmo barramento sendo utilizado para endereçamento na memória e instrução de dados, certo? E na Harvard eu tenho esse processo separado, né? Então eu tenho o processo de busca separado do processo de execução. E a gente falou isso aí, né, com bastante calma aí na aula passada. E já vamos então iniciar aí como que funciona, como que vai funcionar esse controlador tão simples quanto possível, certo? O que ele precisa ter de mais básico aí para nós poder entender como que ele vai funcionar, né? A partir do que ele vai estar funcionando. Então esse processador aqui, SAP1, que está lá no Malvino, certo? No livro do Malvino, ele é um processador de 8 bits, certo? Então eu tenho 8 caminhos no barramento, 8 fios no barramento. O barramento é esse cara aqui, né? Para quem não recorda aí da aula passada. Meu barramento, sem caneta aqui. Meu barramento é esse cara aqui. Ou seja, é o canal que conecta todos os blocos. Certo? Tenho vários blocos aqui. E todas essas conexões aqui, né, juntamente com esse central aqui, é o meu barramento. Então, nesse barramento eu tenho a informação sendo transmitida em no máximo 8 bits por vez, certo? Barramento, ele é logo né, um componente aí bem crucial, né? Porque ele vai me ditar aí quantas informações, quantos bits eu consigo comunicar por vez. Certo? Então a gente falou bastante sobre isso na aula passada. E aqui a gente vai ter então o tal do Program Counter, certo? Que tem, qual que é a função do Program Counter? Vamos começar por esse bloco mais de cima aqui, né? Esse bloco aqui. Qual que é a função desse Program Counter? A função dele é indicar, né, para a unidade de controle, para o microprocessador, qual que é o endereço da memória que ele tem que acessar, certo? Então, nada mais é que um contador assíncrono, tradicional, onde ele vai estar contando, né, a cada clock, a cada período, né, de amostragem, ele vai estar realizando uma contagem, né, e cada contagem vai representar uma certa posição da memória. Então, o resultado dessa contagem, né, desse Program Counter, vai ser passado através, né, de 4 bits pelo barramento. Então, eu tenho ali
que o resultado desse meu contador vai ser transmitido a partir do barramento, né? A partir do barramento aqui, né? Vai ser 4 bits, então. Então eu vou ter uma contagem em 4 bits, onde eu vou poder, eu vou passar esse valor aí, certo? Para o meu Memory Address Register, que é o meu MAR. Tá? Então o meu contador, esse SAP1 aí, né? Ele precisa, esse computador tão simples quanto possível, precisa ter um contador, um bloco de contagem, onde a partir desse bloco eu vou estar lendo, né, a minha memória. Beleza? Então esses bits são ligados no bloco memory, né? E esse bloco memory address register nada mais é que aquele bloco lá que a gente viu, bloco de instruções e bloco de dados, certo? Então eu vou estar pegando o valor correspondente aonde eu preciso fazer a minha leitura e vou estar acessando a memória naquele endereço, naquele valor que foi me passado, né? Então, a partir desse endereço, a partir dessa contagem armazenada, né, dentro do Memory Address Register, eu vou estar fazendo a leitura, né, fazendo a busca dentro da memória. A memória que vai ser utilizada aqui é uma memória de 16 bits, né, de 8 bits e 16 posições, certo? O que vai me dar aí, né, aparentemente parece ser pouco, né, 8 bits, 16 posições, mas isso já me dá aí bastante recurso para mim poder estar trabalhando e executando instruções. Beleza? Então, a partir da memória, certo? Eu tenho o meu registrador de instruções, ou seja, eu vou estar pegando essa informação que está aqui na memória e vou jogar no meu registrador de instruções, certo? Então vamos de novo. Eu tenho aqui o meu contador, né, do programa, onde esse contador aqui vai me registrar aonde que eu tenho que ler, certo? A partir desse bloco eu vou ter a informação da onde que eu tenho que fazer a leitura da minha posição da memória, certo? Então eu vou estar passando essas informações do Program Counter, né, para esse bloco aqui, tá? Então isso aqui eu vou estar utilizando o barramento, certo? Um detalhe aqui, né, pessoal, que eu não posso estar utilizando o barramento, eu não posso ter vários blocos tentando enviar informação do barramento, certo? Eu posso ter um bloco enviando informação por vez. Então, se eu tiver que o meu Program Counter estiver enviando qual a posição da memória eu preciso acessar, eu não posso estar com nenhum outro bloco acessando o barramento, certo? Ou mandando informações para o barramento. Eu posso até buscar essas informações, mas eu não posso enviar outras informações, senão eu vou ter conflito de dados, certo? Conflito de informações. Então eu vou ter, né, nesse primeiro momento, a informação saindo do Program Counter e sendo armazenada dentro do Memory Address Register, né? Ele vai ser um registrador de endereços, certo? Esse registrador, ele passa para a memória, né, diretamente, não pelo barramento, né? Qual posição que eu preciso estar lendo a instrução? Qual posição da memória
eu vou estar lendo essa instrução. Certo? Então eu tenho aqui, né, essa instrução sendo passada para a memória, né? Então eu sei qual que é a minha posição, né? E eu posso agora desativar esse bloco Program Counter. Então agora eu não tenho mais na saída desse bloco a informação do endereço da memória que precisa ser acessada. Certo? Então, o que vai acontecer agora? O meu instruction register, ele vai receber a informação do memory address, né? Ele vai receber essa informação através da memória, né? Então ele vai receber essa informação e vai decodificar, certo? Ele nada mais é que um bloco que decodifica essas instruções. Então, nesse segundo momento, eu vou ter que o meu instruction register, né, meu bloco de registro de instruções, vai estar buscando essa posição, né? Vai estar buscando essa informação na memória, uma vez já definida pelo Memory Address Register. Então ele vai estar buscando essa informação, né? Certo? Ou, na verdade, a minha memória vai, a partir dessa conexão direta que eu tenho aqui com o Memory Address, ela vai saber qual posição eu preciso ler e vai enviar para o meu Instruction Register, certo? Então eu vou estar armazenando essa informação agora. Então vejam que no primeiro momento eu tinha meu Program Counter enviando informações para o meu barramento. Depois, né, essas informações foram colhidas pelo Memory Address Register, né? E agora eu tenho a minha memória enviando informações para o barramento. Para quê? Para que essas informações que estão contidas no barramento possam ser armazenadas no meu Instruction Register. É o meu bloco de registrador, meu registrador de instruções. Onde ali eu vou decodificar, certo? Eu vou estar decodificando essa informação. Onde nesse exemplo aqui eu vou decodificar em duas partes, certo? A primeira parte vai ser os bits menos significativos e a segunda parte vai ser os bits mais significativos. Os bits menos significativos, né, são os bits que me dizem aonde que eu tenho que buscar a informação ou o dado na minha memória para mim executar a minha instrução, certo? Então, primeiramente, eu estou acessando a memória, primeiramente, né, a partir do Program Counter, a partir do endereço dado pelo Program Counter. Eu acesso essa memória, aí eu descubro qual instrução é essa, mando essa instrução que está naquela posição da memória para o Instruction Register, e essa instrução agora vai me dizer em qual parte da memória eu vou aprender a executar essa instrução, e vai me dizer também o que eu preciso fazer, ou seja, qual é essa instrução. Por exemplo, eu quero fazer uma soma. Então, essa instrução que vem da memória vai me dar a informação de que eu preciso fazer a soma, certo? Então, os 4 bits mais significativos vão me dar essa informação, que eu preciso fazer uma soma. E os 4 bits menos significativos vão me dar a informação da posição da memória, ou seja, uma outra posição da memória, aonde que eu vou obter as informações, né? Onde eu vou buscar a informação para mim estar realizando essa soma. Certo? Então, eu tenho aqui um caminho direto aqui, né?
entre o meu memory address register e a minha memória, que é o meu bloco de endereços, né? Aquele bloco lá da aula passada, aquele bloco de endereços, né? Endereçamento é esse caminho direto que eu tenho com a memória. E o caminho que eu tenho da memória com o instruction register, ou seja, o que eu envio tanto da memória para o instruction register e do instruction register para a minha memória, né? Esse caminho é o caminho de dados, certo? Só que eu só vou acessar a memória, né? Não diretamente por aqui, né? Porque essa flecha aqui da memória, ela só sai, né? Então, o instruction register, ele descobre, né, qual posição da memória eu vou ter que acessar agora para executar a minha instrução a partir do meu memory address register, certo? Então, aqueles 8 bits que saíram da minha memória, os 4 menos significativos dizem respeito à posição da memória, uma outra posição da memória, onde eu vou estar buscando informação para executar a minha instrução. E os 4 bits mais significativos, né, que está aqui no meu instruction register, eu vou passar diretamente, né, esses bits para a minha unidade de controle. Então, a minha unidade de controle vai saber agora o que ela precisa fazer. Certo, pessoal? Então, nesse caso aqui, esse registrador, né, para esse exemplo, esse registrador de instruções tem uma única finalidade, que é fazer a separação dessa informação. Ele só separa. A decodificação aqui, ela é muito básica, certo? Onde eu só vou estar separando a informação, ou seja, separando os bits mais significativos dos menos significativos, certo? Enviando para a minha unidade de controle os bits mais significativos, e os bits menos significativos eu vou estar acessando, mandando para o bloco de endereçamento de registros, certo? Para mim estar buscando a informação da onde eu vou precisar acessar a memória para fazer o que eu preciso fazer, que é aquela soma, né, que eu dei como exemplo. Então eu tenho um registrador, né, eu tenho mais 2 aqui nesse exemplo, né, nesse Simple as Possible Computer. Eu tenho aqui 2 registradores, né, registrador A e registrador B, que são apenas memórias temporárias, né, para estar realizando a instrução, para estar executando a instrução. Certo? Onde a partir aí desses registradores, né, das informações contidas nesses registradores, eu vou estar acionando a minha ULA, certo? E executando a operação de soma. Então, se eu tenho 2 valores, né, eu vou estar armazenando o primeiro num registrador, o segundo no outro, certo? E vou realizar a soma. Vejam que a ULA não acessa o barramento, tá? Ela não obtém as informações diretamente do barramento. Ela recebe as informações a partir de 2 blocos auxiliares, né, do registrador, né, que é o registrador A e o registrador B. E a partir dessas informações contidas nesses 2 registradores, a ULA executa, né, a soma e devolve para o barramento. Certo? Então vamos de novo. Eu tenho meu program counter, eu tenho uma contagem aqui, onde para cada contagem eu tenho uma posição que eu tenho que acessar na memória. Eu vou, por exemplo, na contagem 0, eu vou acionar a posição 0. Acionando essa posição 0, eu vou saber, né, eu vou estar acionando a memória, né? Eu vou saber quais são os 8 bits, qual é a informação em 8 bits que está armazenado nessa primeira posição. Desses 8 bits,
eu vou estar enviando para o meu registrador de instruções para mim decompor esses 8 bits, né, em 4 menos significativos e 4 mais significativos, onde nos 4 mais significativos eu tenho o que eu preciso fazer nessa instrução, e os 4 bits menos significativos eu tenho a posição da memória, onde eu vou estar acessando para mim poder executar essa instrução. Certo? E eu vou ter, então, por final, né, no momento que eu devolver essa soma do barramento, a minha unidade de controle vai pegar esse valor e vai jogar na saída, né? Então pode ser aí um display, né? Aqui no caso vai ser um display, onde eu vou estar jogando essa informação no barramento. A minha unidade de controle vai acionar o bloco de saída do registrador, certo? Isso aqui é um bloco de saída, isso aqui é um registrador, né? Então ele vai pegar essa informação da ULA e vai armazenar aqui dentro, certo? E quando o controle, né, a minha unidade de controle, ativar o meu bloco de saída, essa informação vai ser mostrada no meu display. Certo? Então, aqui a gente consegue, né, já ter uma noção do desafio, uma vez que o microprocessador ele não pensa, né, pessoal? Ele não pensa, e a gente tem que dar os comandos um por um, né? E quando a gente está lidando com zeros e uns, né, com bits, a gente percebe o quão complexo é enviar essas informações para dentro de um microprocessador, né? Então, para cada instrução, a gente vai fazer um exemplo depois, cada instrução eu vou ter esse ciclo, né? A gente falou sobre esse ciclo de máquina na aula passada também. Então, eu vou estar buscando informação, um ciclo de busca e um ciclo de execução, né? São dois ciclos que eu tenho que esse microprocessador deve passar. E dentro desses 2 ciclos aí eu vou ter esses blocos, no mínimo esses blocos aí, para mim poder estar executando uma instrução, buscando uma instrução e executando essa instrução. No mínimo que eu preciso ter é essa unidade aí básica de blocos. Até aqui ficou alguma dúvida, pessoal? Tá dando para acompanhar aí? Sim. Beleza. Aqui a gente vai ter, então, os blocos que que eu acabei de explicar, né? O que tem dentro de cada bloco, tá? Eu vou explicar um pouco, mas não vou me aprofundar muito. Na aula que vem a gente vai montar isso aqui, aí sim a gente vai entender em detalhes, né, como que funciona, certo? A gente vai olhar o datasheet, a gente vai montar bloco por bloco e vendo aí como que eles funcionam. Em mais detalhes, tá? Hoje eu só vou mostrar do que é feito cada um desses blocos, certo? E na aula que vem a gente monta, né? Então hoje a gente vai ver o que é feito cada um desses blocos. Vamos fazer um exemplo virtual aqui de como que esses blocos funcionam, certo? E na semana que vem a gente vai fazer isso no Proteus. Vai começar a montar isso no Proteus. Beleza? Então no bloco Program Counter, né, que é um contador, o que eu tenho ali dentro? Eu tenho um CI 74161, né, que é um contador assíncrono, que tem como função, né, apresentar para o MAR, né, o que é o MAR? Meu Memory Address Register, né, apresentar para ele qual que é a posição da memória a ser escolhida, certo?
Então aqui eu tenho, né, um CI, né? Essas entradas D0 aqui até D3 aqui são para a gente iniciar a contagem de um certo valor, mas eu quero iniciar do zero, tá? Eu vou ter então o enable, tá? Load program counter, né? Por isso que ele colocou aqui LPC. Eu vou ter um clock, certo? Eu vou ter um reset também. Um reset, um clock, né? Então, toda vez que eu der um clock nesse CI, certo? Esse 74161, eu vou estar alterando, né, o valor desses bits aí na minha saída, né? Então, eu dou um pulso lá, vou ter 001, né? Vou ter 1 aqui na Q0, na Q1, Q2, Q3 eu vou permanecer em 0. Dou mais um pulso, eu vou ter 0 na Q0, 1 na Q1, certo? E assim eu vou contando, né? Vou contando vários... Eu vou contando aí com 4 bits, certo? Então a minha contagem aqui eu tenho 4 bits de contagem, certo? Que eu posso, né, percorrer 16 posições, né? Que são as mesmas 16 posições que eu tenho na minha memória. Minha memória tem 16 posições, cada posição tem 8 bits. Certo? Aqui, ó. Eu tenho 4 bits aqui, com 4 bits eu consigo contar de 0 a 15, né? Ou de 1 até 16, correto? Então eu vou ter essa contagem, certo? Então eu vou estar... Quando eu estiver acionando o meu program counter, quando a minha unidade de controle estiver acionando o meu program counter, eu tenho o valor dessa contagem na minha saída, ou seja, no meu barramento. Mas eu não posso ficar com esse valor sempre na minha saída. Então eu vou estar colocando mais um CI, né? Eu vou estar jogando esse valor aí do contador num outro CI chamado 74HC245, que é um CI onde eu vou pegar a minha contagem e vou jogar na saída. Então isso aqui é uma chave eletrônica, certo? Toda vez que eu dou um pulso no enable, né, desse cara, o que vai me acontecer? Eu vou pegar esse valor e vou jogar no barramento. Então vejam aqui que eu já tenho que ter um controle do barramento. Eu não posso estar todo momento jogando uma informação lá. Então eu preciso jogar a informação no barramento, passar essa informação para algum outro bloco, depois eu vou ter que cessar essa informação, né? Eu não vou poder mais ter essa informação sendo jogada no barramento. Então eu tenho aqui uma chave eletrônica, né? Que lá é um buffer, né? Na verdade é uma porta lógica aqui, um buffer. Que fica aí, né? Que tem aí a função TreeState, certo? Então esse buffer, ele tem a habilidade, a capacidade, na verdade, de jogar a informação da entrada na saída, sempre que eu habilito esse buffer. E além disso, eu tenho, né, esse buffer aí, esse buffer TreeState, ele fica habilitado, desabilitado, né, 1 ou 0, mas ele também permanece quando não está mandando informação 1 e nem 0, ele mantém a saída em alta impedância, certo? Como se tivesse aqui uma chavezinha aberta. Tá? Isolando o barramento do meu program counter. Beleza, pessoal? Então aqui bem tranquilo esse bloco aqui, tá? É simplesmente um contador assíncrono, tá? Conectado na entrada de um buffer aí, de uma chave eletrônica, para que quando eu não estiver enviando essa contagem para o barramento, eu tenha, né, esse bloco isolado aí em alta impedância. Bloco da memória, né? Meu Memory Address Register. O que eu tenho aqui? Então eu vou estar buscando essas informações do barramento, que vem lá do program counter, certo? Esses 4 bits aqui, né?
vão estar sendo passados pro meu bloco de memória, né, pro meu mar. E toda vez que eu der um pulso do clock, né, toda vez que eu der um pulso de clock, ele pega o que tem na entrada e joga na saída. Isso aqui é um latch, né? Esse 74173 é um latch. O latch nada mais é que um conjunto de flip-flops, né? E toda vez que eu quero enviar alguma informação para o mar, certo? Eu quero jogar na saída, ou seja, nas Q0s aqui, né? É só dar um pulso de clock aqui, eu vou ter essas informações que estão aqui na minha saída. Que são o meu address 0123, tá? Por que aqui eu não tenho uma chave de saída? Porque o mar comunica diretamente com a memória, ou seja, não estou utilizando o barramento. Então, se eu não utilizo o barramento, eu não preciso ter uma chave eletrônica. Se o bloco não conversa, né, não envia informações para o barramento, eu não preciso ter uma chave eletrônica isolando aquele bloco, né, deixando ele em alta impedância. Certo? Então, esse address 0123 aqui, da saída do meu mar, é exatamente isso aqui. Beleza, né? E aqui, então, eu vou ter também um reset, né? Reset, um enable, toda vez que eu habilitar ele. E um clock, certo? Toda vez que eu tiver um clock e um enable habilitado, ele vai executar essa informação. Ou seja, vai pegar o que tem dentro do barramento, o que está sendo colocado no barramento, e vai jogar na saída. Então agora eu já tenho a minha, assim, o endereço da minha memória, eu já tenho ela retida, certo? Ou seja, eu posso desabilitar agora o Program Counter. E por que eu preciso desabilitar o Program Counter? Porque ele está ocupando o barramento. Então eu desabilito o Program Counter, né? Porque eu já tenho essa informação registrada no meu mar. Beleza? E essa informação, né, vai para a memória, certo? Aqui eles utilizaram uma memória de 12 bits, não encontraram no Proteus. Eu até não vi na versão que eu tenho aqui se a gente não vai poder usar uma direto de 8 bits mesmo, tá? Mas ele usou uma de 12, mas só tá utilizando 4, né? 4 bits ali da memória, certo? Então ele recebe, desculpa, 8 bits, né? Ele tá usando 8 bits aqui. Ele está usando. Essa aqui é uma memória de armazena informações de 8 bits, tá? Porém, ela tem 12 bits aqui de posições. Então ela tem mais posições que eu necessito, que a gente necessita para essa aplicação aqui. Beleza? Então eu vou lá, pego a minha informação lá do memory address e jogo na minha memória, né? Jogo aqui. E as outras posições aqui da minha memória aqui, né? Como eu não vou utilizar, não vai ser necessário, eu aterro, né? Aterro tudo aqui. E eu pego então essas informações, né? Então toda vez que eu tiver aqui um valor aqui, né? Por exemplo, 000, eu vou ter um bit aqui, né, uma informação sendo jogada aqui na saída, né? É assim que funciona a memória. Eu coloco ali na entrada a posição que eu quero ler e ela joga na saída o que tem naquela posição, certo? Então, por exemplo, se na posição 0000, né, eu jogar tudo zero aqui, eu posso ter aqui 110110011. Então é uma informação, né, que estava dentro daquela posição da memória 0000. E essa informação eu jogo para o barramento, certo? A memória ela
joga para o barramento. Ela não recebe, mas ela joga informação para o barramento. Então, se eu jogo a informação para o barramento, eu vou ter que ter aqui de novo uma chave eletrônica para mim isolar a minha memória do barramento. Beleza? Mesma coisa ali que do Program Counter eu vou ter aqui também, né? Uma memória ligada num bloco Buffer Tree State 74HC 245. Tranquilo? Tranquilo. Aqui eu tenho, né, o enable da memória, né? Então toda vez que eu habilitar a minha memória, vejam que a memória aqui, ela tá sempre jogando na saída, né? Então, ela tá sempre habilitada, a minha memória. O que é o enable da memória? É eu habilitar ela na saída do barramento, né? Eu jogar a informação no barramento. Então esse enable memória não é fazer ela ler ou não. Ela sempre lê, né? Ela não tem um clock, não tem nada, certo? Eu só coloco o endereço na entrada dela, ela já me gospe na saída o que tem dentro daquele endereço. Então eu vou precisar de um outro bloco aí, um buffer, para mim poder fazer o controle de quando eu quero jogar essas informações ou não no barramento. Beleza? E aqui eu tenho então o meu Instruction Register, que tem aí a função de decodificar a informação, né? E o que ele é formado? Ele é formado de um 74198. É parecido com o que foi mostrado no mar, né? Ele é é um latch, certo? Um latch que pega o que tem na entrada e joga na saída, né? Com um clock, a partir de um clock e de um enable, certo? Então eu vou estar lendo o barramento, ou seja, lendo o que a minha memória está jogando, 8 bits, certo? 8 bits. Vou estar lendo a minha memória e jogando e armazenando esse valor dentro do meu registrador, certo? Então eu estou armazenando esse valor dentro do meu registrador. Então se eu desabilitar a minha memória agora, certo? Eu vou ter o dado, a informação já armazenada dentro do meu registrador. Beleza? E dentro do registrador de instruções, o que eu faço? Eu faço a decomposição dessa informação, a decodificação dessa informação, onde eu vou estar enviando para o barramento somente os 4 primeiros bits menos significativos. Certo? Só vou enviar para o barramento os 4 primeiros bits menos significativos. Que é o que ele faz aqui. Ó, ele envia para o barramento os 4 bits menos significativos. O que são os bits do quê? Os bits que vão me dar a posição da memória, né, a partir, né, da leitura do registrador do mar, vão me dar a posição da memória aonde que eu vou precisar acessar para executar a instrução contida nos 4 bits mais significativos. Beleza? Então, voltando lá. Onde é que nós estava? Aqui. Os 4 bits menos significativos eu mando para uma chave eletrônica, ou seja, sempre que eu for mandar informações para o barramento, eu preciso controlar quando que eu vou mandar e quando que eu não vou. Todo bloco que manda informação para o barramento, obrigatoriamente vai ter que ter um 74HC, né? Ou qualquer outro tipo de chave
que controle as informações enviadas para o barramento. Para quando eu precisar deixar livre o barramento, para mim mandar informações por outro bloco, esses pinos aqui estejam em alta impedância. Se não tiverem em alta impedância, eu vou ter o quê? Vou ter conflito, né? Porque o que ele manda para cá é 0 e 1, né? Tanto 0 quanto 1 é uma informação. Tanto 0 quanto 1 é uma informação. Então eu não posso deixar simplesmente em 0, né? Porque eu só mando 1. Não. A informação, o bit, ela é formada por 1s e 0s. Então eu tenho que deixar em nada. Só que esse nada aí, o que é nada? É alta impedância. Então dessa forma eu não consigo conflitar, né? Eu não permito conflito de informações entre um bloco e outro. E esses 4 bits aqui, né? 4 bits mais significativos, do Q4 até o Q7, eu vou enviar para o meu, né? Conforme aqui o diagraminha, eu envio direto para o meu Control Unit, ou unidade de controle, certo? Os mais significativos, que vai me dar a informação do que eu preciso fazer. Se é uma soma, se é movimentar uma variável da memória para um registrador, se é uma subtração, se é pegar o que tem na ULA e jogar no registrador de saída, certo? Então, dentro do meu desses 4 bits mais significativos, que eu vou ter a informação que eu preciso resolver. Que vai se resumir basicamente, né, em pegar algo que está na memória, jogar no registrador, certo? No registrador A. Pegar o que tem na memória, jogar no registrador B. Ou fazer a soma de A com B, né? Ou mandar acionar a ULA, no caso, né? Se for fazer a soma, ele vai acionar a ULA, né? Onde já vai haver dentro desses registradores a informação que eu quero somar, né? Cada um vai ter a informação. Eu vou jogar para a ULA, né? Ele vai fazer essa soma. Ou então, por último, né? Pegar essa informação que tem na ULA e jogar no registrador de saída, para posteriormente eu apresentar no display. Então vocês já percebam que esse registrador aqui, né? Intuitivamente a gente já enxerga quais são as possíveis operações que ele pode realizar. Pegar a informação da memória e jogar no registrador A, pegar a informação da memória e jogar no registrador B, mandar a ULA calcular isso aí, pegar o valor da ULA e jogar na saída, e pegar o valor da saída e mostrar no display. Isso que basicamente esse cara aqui consegue fazer. O que mais? Então a gente chega na nossa unidade de controle, né? Então aqui, né? Como é que ele montou essa unidade de controle aqui? Ele usou o que ele fez aqui? Ao invés dele criar, por exemplo, ele tem um conjunto de instruções. Vamos primeiro entender o que a unidade de controle tem que fazer. A unidade de controle tem que acionar os outros blocos em momentos pré-estabelecidos para que todo esse processo ocorra. Ou seja, que o contador, que o program counter conte, que o program counter envie informações para o memory address, para o meu MAR, certo? Que o meu MAR envie para a memória qual endereço ela precisa acessar, né? Que aponte para a minha memória qual linha, qual posição ela tem que endereçar. Depois ele tem que também fazer com que a memória envie essas informações para o instruction register. Ele tem que fazer que o instruction register
decomponha essas informações, na verdade armazene primeiramente essas informações, decomponha elas ou separe essas informações, certo? Ele tem que mandar informações para o registrador A, mandar informações para o registrador B, mandar a ULA realizar o cálculo, pegar o valor da saída da ULA, jogar no meu registrador de saída, e ele tem que fazer com que o meu registrador de saída seja habilitado e jogue a informação do display. Então são uma série de uma série de passos que ele tem que fazer para que ele consiga atingir isso, tá? Então, nem no canal do WR Kids Channel e no canal do Rodrigo Hash, né, que ele montou no Proteus, eles fazem todo o circuito combinacional, para quem lembra lá desses circuitos digitais, né? Se eu tenho uma série de instruções que eu quero passar, eu tenho que fazer montar um circuito combinacional, né? Para mim, a partir desse circuito, eu ter ali a resposta que eu quero, né? Se eu apertar 1, eu quero que tal e tal saída seja ligada. Se eu apertar 2, eu quero que tal e tal saída seja ligada. Então, ele não montou isso, né? Na verdade, ele pegou, fez uma tabela com todas essas instruções que vai ser utilizada nesse exemplo, com todos os valores binários relativos a cada instrução. E colocou, né, esses valores binários dentro de uma memória, certo? Dentro de uma memória. Então ele faz o quê? Ele conta, né? Esse cara aqui é um contador assíncrono, tá? Ele conta valores, né? Em 3 bits, certo? E ele joga esses 3 bits aqui na minha memória. E junto com os bits mais significativos que eu separei lá no bloco do registrador de instruções, ele aciona cada parte da memória, né, cada endereço dessa memória aqui, tá? E aciona as saídas aqui, né? O enable da ALU, né? Que mais? O enable de todos os registradores ali, todos aqueles passos ali, né? Eu vou ter que ter um enable, né? Todos os blocos ali eu vou ter que ter um enable, né? Ó, enable do mar, né? Enable da memória aqui, enable do mar, enable do program counter, certo? Então, a partir dessas linhas aí, né, que ele vai percorrendo dentro dessa memória aqui, eu vou jogando aí na minha saída qual é a sequência correta de habilitar e desabilitar os blocos eu preciso fazer para mim completar o ciclo aí da máquina, certo? E o meu reset, que é um reset, né, depois aí depois que ele faz 5 contagens, né? Eu reseto aí o meu contador, aqui o meu 74161, para ele voltar, né, e executar de novo o mesmo ciclo, certo? Então, nesse primeiro, mais simples computador aqui, eu tenho um código que eu não posso alterar, certo? Então eu vou criar essa combinação de instrução, jogar dentro da minha memória. Porque se eu não usar a memória aqui, eu tenho que utilizar obrigatoriamente porta lógica. E dá um troço gigantesco. Aqui não, então eu só pego eu só vou percorrendo cada posição da memória e cada posição já tem certinho
tudo que precisa estar acionado e tudo que precisa estar desacionado naquele instante, certo? Então a minha unidade de controle, ela que faz, né, o acionamento e o desacionamento de todos os blocos na ordem correta para que eu possa estar executando aquela instrução. Como que faz isso? A partir de uma memória, certo? Que recebe os bits do registrador, né, os bits mais significativos do registrador, mais 3 bits que são de um contador interno, onde a partir dessa combinação eu vou ter a posição certinha daquilo que eu preciso estar acionando, desacionando para mim executar a instrução. Tá? A gente vai entrar em mais detalhes desses blocos aí, como que eles funcionam, né, na aula que vem. Mas o que precisa ser entendido é que a gente não está utilizando nesse controlador aqui portas lógicas. Tá? A gente pegou um bloco pronto, pegou todas as instruções já que a gente precisava fazer, né, e colocou dentro da memória, dentro de posições da memória. Entendeu? Então, cada posição da memória tem valores binários relativos a cada instrução que eu quero dar para esse microprocessador. Beleza, pessoal? Esse cara aqui, né, esse T0, T1, T2, esse cara aqui, ele vai estar me dando... quando eu chegar no T5, né, quando eu chegar no primeiro... aqui eu vou ter as informações de cada ciclo, né? Cada contagem aqui do meu contador. Né, cada contagem dele. Eu tenho aqui na minha saída, né, o tempo que isso aconteceu, né? E no tempo 5, né? Quando eu chegar no tempo 5. Então, quando eu estou na contagem 1, por exemplo, aqui, ele vai estar acionando o meu I0. Certo? Quando eu contar 2 aqui, ele vai estar acionando esse cara aqui, o T1. Quando eu contar 3, o T2. Quando eu contar 4, o T3. Quando eu contar 5, o T4. Quando eu contar 6, né, o T6. O T5. Tá? E o T5, né, quando eu chegar no T5, ele vai lá e resetar o meu contador. Então isso aqui é um reset, tá? Quando eu chegar no 5, ele reseta. Certo? Então, esse bloco aqui, eu preciso desse bloco aqui para mim poder contar. Saber, né? É um bloco que eu vou estar contando esses 3 bits aqui, né? Como é uma contagem feita em 3 bits, certo? Quando eu tiver a última contagem possível, eu vou ter o meu T5 aqui sendo acionado. Beleza? E aqui eu tenho aqui o meu registrador, acumulador, né? O meu registrador A, que nada mais é que uma memória, certo? Onde vai receber os dados do barramento. E a partir do 74HC245, ele joga novamente esses dados no barramento. Então, ele só armazena, os registradores A e o B só armazenam informações. Beleza? Tanto o A como o B, né, são exatamente idênticos, né? Não muda nada. Eu vou estar pegando as informações e jogando no barramento. Vamos ver lá, ó, o diagrama. Ó, tá vendo? Tanto o registrador A como o B, ele recebe e envia. Recebe e envia.
E é o que acontece aqui, né? Eu vou ter uma memória e uma chave eletrônica para deixar em alta impedância a minha saída. Né? Toda vez que eu jogo a informação para o barramento, eu tenho que controlar quando que eu vou jogar. E por isso eu preciso usar essa minha chave aqui, 74HC245. Então os dois fazem a mesma coisa. E aqui eu tenho a minha halo, certo? Que é onde que eu vou estar executando, de fato, a soma ou subtração. Então aqui essa halo recebe 4 bits. Essa aqui é uma halo de 4 bits, tá? Aí ele usou duas aqui, ó, porque a informação, né, é em 8 bits, né? Eu posso fazer cálculos de até 8 bits, porque é um microprocessador de 8 bits. Então, se eu tenho 8 bits, eu quero fazer cálculos de até 8 bits. Certo? Eu tenho uma informação aqui em 8 bits, uma outra informação em 8 bits, e quero fazer a soma ou subtração, no caso desse exemplo aqui, somente soma e subtração, né? Então, para mim poder fazer isso, ele utilizou aqui, aí mais uma questão, não sei se no Proteus que eu tenho baixado aqui, que depois a gente conversa ali para ver se a gente consegue baixar essa mesma versão, todo mundo, se não tem uma memória de 8 bits que a gente pode utilizar, ao invés de ficar utilizando duas de 4 aqui, fazendo isso que ele fez aqui, tá? Mas o que ele fez? Ele pegou... O que essa halo faz, né? Essa unidade aritmética, lógica aritmética, ela vai pegar a informação que está aqui e a informação que está aqui, certo? E vai fazer uma, sei lá, uma adição, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão, uma AND, uma OR, XOR. Ela faz operações lógicas e aritméticas, certo? E quando ela faz isso? Quando eu tenho um dado no meu... Isso aqui é um bit, né? Uma informação em 4 bits. Quando eu tenho essa informação em 4 bits nas minhas entradas A0, A1, A2, A3. Quando eu tenho daí uma segunda informação, né, em 4 bits nas minhas entradas B0, B1, B2, B3. E aciono, certo? Aciono o bloco que eu quero. Então o que ele faz, né? Como ele tem duas memórias de somente 4 bits, como cada memória só tem 4 bits, ele pega os 4 bits menos significativos e coloca na primeira, tanto do registrador A como do registrador B, tá? E os bits mais significativos do registrador A e do B, ele coloca numa segunda, tá aqui. E aí ele faz a soma dos bits menos significativos e faz a soma dos bits mais significativos ao mesmo tempo, né? Então, quando ele adiciona, quando ele habilita a memória, né, ele permite que esse buffer aqui funcione. Né? Esse aqui é um buffer, né? E aí eu posso escolher, né, entre adição e subtração. Se eu mandar um para cá, como é um buffer, né? Se eu tenho um aqui, vai ter um aqui também. Aí aqui vai ser 1, né? Aqui vai ser 1, né? 1 para cá e 1 para cá. Então, com 1 ele faz subtração. Vou apagar um pouco aqui para poder melhor visualizar. Quando eu jogar 1 aqui, né, ou seja, vem o sinal de controle lá da minha unidade de controle, eu jogo 1 aqui, vai vir 1 aqui, aí eu tenho 1 aqui nessa memória,
e 1 nessa outra memória também. Se eu jogar 0, né? 0 aqui, 0 aqui, né? Então 0 vem 0 para sub, né? Dos dois. Porém, eu tenho 0 aqui nessa note. Aí eu tenho 1 aqui. Aí agora eu tenho 1. Eu tenho 1 na AD de uma e 1 na AD da outra. Então eu adiciono, né, as duas ao mesmo tempo. E o resultado, né, dessas duas operações eu jogo aqui na minha Q0, das minhas saídas Q0, né? Então, se eu quero ter uma informação em 8 bits, eu tenho que utilizar, né, os 8 bits, os 4 de cada uma, né? Então eu tenho aqui no primeiro os 4 bits menos significativos e depois eu tenho os 4 bits mais significativos, né? Junto todos e jogo aqui na minha chave eletrônica, de novo, ela, porque eu estou jogando dados no meu bus, no meu barramento. Toda vez que eu jogo dados no meu barramento, eu tenho que ter o controle dessas informações. Beleza? Toda vez que eu ativar minha halo, né, aqui, né? Toda vez que eu ativar minha halo aqui, eu vou estar enviando esses dados aí, o resultado da minha operação, para o meu barramento. Beleza? E depois, né, jogando para o barramento, eu ativo aqui essa memória, né? Essa memória aqui, eu vou ativar ela. Com o valor do bit, né? Com o valor lá. E eu vou ter, então, aqui, né? Tudo que eu preciso acionar. Isso aqui é uma memória, né, pessoal? 7498. 7498, né? É uma memória. Não, na verdade, isso aqui não é uma memória. Isso aqui é um LET, né? Isso aqui é um LET. Ele pega o que tem na entrada e joga na saída. Só um LET. Então eu pego o que tem na entrada e jogo ali, diretamente, né? Então eu salvo, né? Eu coloco esse LET aqui só simplesmente para mim poder manter essa informação aqui, né? Quando eu desabilitar minha halo, eu não vou ter mais o bit aqui, né? Então eu uso um LET aqui para mim poder manter a minha informação, o meu dado aqui na minha saída, tá? Então eu tenho aqui a informação, né? Aí os 4 bits menos significativos é para esse display e os 4 bits mais significativos é para esse display. Aí no Proteus, né, esses displays aí, eles, a partir desses bits, sabem exatamente o que precisa ser acionado, para quem lembra lá de circuitos digitais, né? Teria que ter ainda um circuito ali para mim mostrar na tela, né? Para mim saber a partir de cada número que eu vou ter ali, quais luzes, né? Quais partes do display tem que ser acionado. Então também é um circuito combinacional, né? Tudo mais ali que o Proteus aí, né, nesses displays faz direto. Eu no curso técnico fiz isso com porta-lógica, né? Na verdade, a gente colocava cada pedacinho aqui, de cada LED na sua determinada posição, e aí a partir de portas lógicas a gente acionava os dados, né? Acionava o que se queria de acordo com o que tinha na entrada. Se eu tinha, por exemplo, 1001, ia ser o número 1. Então as portas lógicas ali, a combinação das portas lógicas acionavam esse LED e esse LED, né? Se eu tinha 1, aí era uma outra, era outros conjuntos de LED que eram acionados, certo? Então aqui já faz direto, né? Mas nunca esqueçam que existe esse processo por trás, né? Existe uma análise combinacional que é necessário ser feita para jogar essas informações aí na tela, no display. Alguma dúvida até aqui, pessoal?
Tá tranquilo? E aqui o meu circuitinho de clock, né? Que eles fizeram, montaram um circuito de clock. Um para fazer manual, né? Para debugar. Para ver se está ocorrendo tudo conforme o planejado. E um outro circuito de clock automático, né? Aqui, aí, no caso, um clock automático fazendo aí esse sistema aí em alta frequência. Circuitinho bem simples, beleza? Agora, que tipo de instrução a gente vai simular aí nesse microprocessador aí, né? Então, de primeira mão, a gente vai definir aí 4 instruções simples, tá? Que vai ser a LDA, que vai ser... Aqui seria um mnemônico, né? O que seria um mnemônico? Seria uma expressão aí para mim definir essa instrução mais próxima do que a gente entende, né? E do lado a gente tem a linguagem de máquina, né? Então eu vou ter e um valor aqui que eu vou passar, né? Que vai me dizer aí, né? Que é para mim carregar o valor do endereço X, né? Então o X aqui vai ser o endereço que eu vou passar. Da memória no registrador A. Então carrega o valor do endereço X da memória no registrador A. Um outro comando, uma outra instrução vai ser de adicionar, certo? Então vai ser igual a 2 aqui, né? Quando eu enviar 2 e mandar o endereço, o que ele vai fazer? Vai realizar a soma do valor do endereço X da memória com o valor contido no registrador A. Então ele vai pegar um valor na memória e vai somar com o registrador A. Subtração. A subtração, o que diz que é uma subtração é o número 3 que eu vou estar enviando, né? Ou seja, esse 1, 2 e 3 vão estar dentro daqueles bits mais significativos. E o X vai estar no bit menos significativo. Aqueles 4 bits menos significativos. Que vão me dizer o endereço da memória. Então, né, na subtração, eu vou ter que ele vai realizar a subtração do valor do endereço X da memória com o valor contido no registrador A. E out, né, 70, apresentar o valor do registrador A no display. Então, ao final da operação, eu vou estar pegando o valor do registrador A e jogando no meu display. Beleza? Pessoal, vou fazer um intervalo aqui. A gente vai fazer um um exemplo aqui, tá? Primeiramente aqui em cima de blocos, para nós entender como é que funciona esse processo que eu acabei de descrever, certo? E depois a gente, né, na aula que vem, a gente simula isso aí, começa a simular isso aí no Proteus. Vou fazer um intervalinho rapidinho aí, 5 minutos, pegar um café, aí nós continuamos aí a disciplina, tá ok?